Fala galera, começando mais um quadro de perguntas e respostas, eu sou o Nutri João Pedro. E aí galera, sou o treinador Gabriel. E vamos então logo, eu acho que a gente já pode começar com as perguntas. Vamos direto para as perguntas. Antes eu acho que a gente pode pedir o like, já para nos ajudar bastante, já deixa aí teu like abaixo do vídeo. Então bora lá. Bora lá. Primeira pergunta, como se faz um jejum intermitente eficaz? Tá. Primeiro, eu acho que o que é o jejum intermitente, né? Rapidamente para a galera entender. Perfeito. E como que se faz ele. O jejum intermitente, basicamente, ele foi criado através da religião, né? Tem um período em que os muçulmanos ficam sem comer ali, se não me engano, é das 6 da tarde até as 6 da manhã, ou o contrário, das 6 da manhã até as 6 da tarde. E eles fazem esse jejum chamado Ramadã, mas é totalmente espiritual, tá? É uma parada de limpeza espiritual mesmo. E a partir daí também começaram a surgir vários protocolos. Protocolo de 24 horas de jejum, protocolo de 16 horas de jejum, 12 horas. E os estudos pegavam esses protocolos para ver se realmente era eficaz para alguma coisa. Seja para o emagrecimento, para a estética, ou então para a melhora de algum parâmetro metabólico, como a insulina, melhorar a sensibilidade à insulina, melhorar o triglicerídeos, colesterol e tudo mais. E surge muito essa dúvida aí, qual é o melhor jejum intermitente? Talvez essa pessoa esteja perguntando qual protocolo é o melhor, né? Mas basicamente não existe um protocolo melhor, justamente os estudos científicos, né? O protocolo de 12, de 24, enfim, esses inúmeros protocolos foram criados justamente para ter um controle maior no estudo em questão que eles estavam fazendo. Mas todos os protocolos eles são eficazes, tá? Todos dá para ser feito. Mas não necessariamente precisa ser feito jejum intermitente para, no caso, acredito que essa pessoa quer emagrecer, né? Dá para ter uma dieta normal, fazendo 4, 5, 6 refeições diárias. O que acontece? Para que um jejum intermitente seja eficaz, basicamente, eu acho que tu já deve estar fazendo jejum intermitente há muito tempo. Como assim, né? Basicamente, quando uma pessoa ela começa a fazer jejum intermitente, meio quando tem um trabalho corrido, então ela só almoça e janta, ou só toma café da manhã e almoça, e à noite fica sem fome. Por causa da rotina mesmo. Por causa da rotina. Então, se tu já faz um jejum intermitente meio que obrigatório por causa da tua rotina, com certeza vai ser eficaz, porque a questão do jejum intermitente não é a quantidade de horas que tu fica em jejum, ou se tu quebra o jejum ou não quebra, porque muita gente pergunta também, café quebra o jejum? Isso não faz diferença nenhuma. Tá? Não tem problema quebrar o jejum porque não é ele que emagrece. A questão do jejum são as refeições onde tu vai comer. Não importa quanto tempo tu fica de jejum, mas e quando tu vai comer? O que tu come? É algo mais saudável ou vai ser um iFood? Tem pessoas que ficam em jejum o dia inteiro, só almoçam e jantam, né? Almoçam bem até, mas aí chega em casa à noite, depois do trabalho, morrendo de fome. Aí, ao invés de comer algo que seja mais saudável, vai lá, pede um iFood, um hambúrguer, uma pizza. Daí, nesse caso, não adiantaria fazer jejum intermitente. Show. Bacana. Próxima pergunta, então. Fala sobre o uso de glutamina, que alguns atletas e pessoas usam e dizem ter resultado e outras não. Tá, perfeito. A glutamina, ela é o aminoácido mais abundante no nosso corpo. Então, justamente ele tem muita relação com a imunidade e também com o intestino. Porém, a glutamina é um aminoácido não essencial. Na verdade, é condicionalmente essencial. O que isso significa? Que nós, na maior parte da nossa vida, nós não precisamos de glutamina, né? O aminoácido suplementar ou comer através das fontes proteicas da dieta, porque o nosso corpo já produz glutamina conforme demanda. Conforme a gente precisa de glutamina para a imunidade, para o intestino, o nosso corpo, com as proteínas da dieta, consegue sintetizar glutamina, tá? Então, por que ficou tão famoso? Justamente por ter esse mecanismo relacionado à imunidade. Então, se tem a teoria de que se tu suplementar glutamina, tu vai aumentar a tua imunidade. Mas não é assim, tu não tem um efeito adicional, um ganho adicional de imunidade por suplementar glutamina. Mas no esporte ela é utilizada assim mais para o endurance, porque, como eu falei, ela tem muita relação com o intestino. Então, o endurance, né, provas longas de maratona, triatlon, ultramaratona, a nossa permeabilidade intestinal, né, nossas células intestinais ficam mais frouxas, dá para se dizer.
Então a glutamina ajuda a justamente juntar e deixar menos permeável o intestino, as células intestinais. Então é mais nesse caso mesmo. Também depois, mais voltado para a imunidade, é mais quando nós não conseguimos produzir glutamina o suficiente. Mas é um caso muito extremo, onde existe bem mais clínico, mais hospitalar mesmo, doença, de alguma doença, por exemplo, queimadura, digamos, queimei todo o meu braço, toda a minha perna, então meu corpo está lá sintetizando proteína para regenerar aquilo. Então nisso eu posso ter uma imunossupressão e suplementar glutamina nessa... E seriam doses bem altas, tá? Tipo de 30 gramas, 40 gramas. Para fazer diferença. Não 5 gramas como é recomendado 5 geralmente. 5 gramas com água e limão não funciona, então? Não. E se botar cúrcuma? Daí talvez funcione. Daí é outra história. Tá? Bora lá então, próxima pergunta. Se eu treinar 2 vezes no dia, vou ganhar mais massa muscular? Não, provavelmente não. Poderia, em alguns protocolos, conseguir fazer 2 treinos no dia de maneira... Nossa, teria que ser bem organizada a periodização, que poderia ser efetivo, mas teria que ser um caso específico do porquê que tem que fazer 2 treinos. Porque não tem tempo suficiente para fazer o treino completo de manhã. Enfim, teria que ser uma estratégia muito específica. Se a gente for ver, os caras que mais... estão nessa área, os atletas, né, que trabalham com isso, dificilmente eles fazem 2 treinos de musculação por dia, porque não é tão eficiente. O que é mais eficiente no momento que a gente conhece é fazer um único treino no dia muito bem feito, que pode durar em torno de 1 hora, 1h30, talvez até 2, dependendo do nível da pessoa que está treinando. Por que isso acontece? Quando a gente faz 2 treinos no dia, a gente vai ter que dividir tanto a parte de energia, né? Então você vai ter que consumir muita energia para conseguir fazer 2 treinos, tanto a parte de cansaço muscular e cansaço neural também, né? Porque não é só a musculatura que cansa, o cérebro e os estímulos que é mandado para contração muscular também tem um cansaço. Então pensa, se você fazer um bom treino de manhã, dificilmente você vai conseguir fazer um bom treino à noite, mesmo que seja outro grupo muscular. Então, por isso que não é tão efetivo normalmente você fazer um treino, fazer 2 treinos no dia. Sim, tá? E daí mesmo que consiga fazer, no dia seguinte vai estar exausto, né? Sim, para fazer as próximas sequências, né? As próximas sequências. Justamente. Por isso que eu falei, teria que pensar bem específico na pessoa, do porquê e como que poderia organizar isso. Às vezes fazer um grupo grande, um grupo muscular de manhã, um grupo muscular pequeno à noite, não treinar no dia seguinte, no outro dia fazer 2 treinos, por algum motivo. Às vezes a pessoa trabalha o dia todo ou vai viajar, digamos. Seria muito específico mesmo. Tá. Diria que é difícil, mas... tem sua possibilidade, mas não é a melhor estratégia, não. Tá, e digamos que seja também, agora seria uma pergunta mais minha mesmo, não relacionada à hipertrofia, somente à hipertrofia, né? Às vezes a gente pode trabalhar outras coisas, como força, como talvez resistência muscular, e usar a musculação talvez como um segundo treino diário em relação a outros esportes, sei lá, natação, não sei. Não pensando em ganho de massa muscular, né? Pensando em ganho talvez de desempenho, né? Seria possível. Aí o que teria que ver é qual é a atividade que é prioridade. Normalmente a atividade que é prioridade é aquela que você vai fazer por primeiro. Então, se a minha prioridade é, por exemplo, correr, se eu faço a musculação por primeiro, de manhã, e vou correr de tarde, provavelmente eu vou ter um desempenho menor na corrida à tarde. Por mais que não seja o mesmo tipo de atividade, por mais que você tenha dado um descanso, ou não tenha trabalhado exatamente as mesmas musculaturas, já queimou o corpo é um só. Né? Já queimou combustível, já queimou ali glicogênio, mesmo que tu recupere, ainda assim tem a questão do neural. Até porque a ingestão das calorias ali, né, do combustível, da energia, ela... Quando você consome de manhã, não necessariamente você já vai usar para o mesmo dia, né? Provavelmente alguma parte sim, mas é muito em estoque, né? A gente trabalha, né, na constância, basicamente. Então, esse treino da tarde estaria um pouco prejudicado. E pensando se você quer melhorar o desempenho, então provavelmente não seria a melhor estratégia. Qual que seria a melhor estratégia, por exemplo, para quem quer correr? Corre de manhã, faz fortalecimento de tarde, né? E daí, assim, você teria como prioridade a atividade que você quer melhorar e como secundária a atividade que você precisa para poder ter um fortalecimento, né? Poder desempenhar melhor
essa primeira atividade, que é a corrida, no caso. Fechou. Acho que é mais ou menos por aí, né? Próxima pergunta, então. Vou fazer cirurgia no ombro. Como manter a massa muscular? Então, bom, difícil, né? Difícil. Posso começar pela parte da nutrição. Uhum. Basicamente, a gente pode estar aumentando a quantidade de proteína que tu já come na dieta. Assim, tu vai começar a degradar, o teu corpo vai degradar bem mais a proteína que tu está ingerindo do que da tua massa muscular. Que é basicamente a mesma estratégia que é utilizada em dietas de emagrecimento. Uhum. Aumentar a quantidade, mesmo que não seja uma quantidade, mesmo que seja superior às recomendações para hipertrofia, né? No caso, para citar números, para hipertrofia de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de proteína por dia, então daria para a gente aumentar para 3,1 gramas por quilo de proteína por dia, para justamente tentar preservar a massa muscular. Mas, dependendo do tempo que vai ficar sem treinar, eu acho que é quase que inevitável, né? Justamente por não estar dando o estímulo. Com certeza, é inevitável a perda de massa muscular. Por 2 motivos, né? Primeiro, ali na região, porque vai sofrer por uma cirurgia e vai ficar provavelmente um tempo imóvel, depende muito da cirurgia, né? Hoje em dia também. Mas vai ficar pelo menos um tempinho imóvel e um membro, uma musculatura, o organismo sem se mexer, ele rapidamente perde massa muscular. O corpo, ele é muito inteligente, ele quer sempre poupar energia, né? Então, tudo que é possível para ele poupar energia e poupar estresse e gasto, ele vai fazer. E uma das coisas que mais gasta calorias no corpo é o músculo, né? Então, se você não tem um estímulo para sinalizar para o corpo que ele precisa estar mantendo aquela massa muscular ou tá evoluindo aquela massa muscular para o dia a dia, ele não vai manter a massa muscular e provavelmente vai começar a regredir. Com relação ao treinamento, cara, treinar até o último dia que vai fazer a cirurgia, treinar normalmente como eu já estaria treinando, buscando aumento de massa muscular, preferivelmente, né? Mesmo que você, vamos supor, não quero aumentar a massa muscular, que me sinto bem assim. Mas busca aumentar um pouquinho, porque se você já sabe que vai perder, você tem, digamos, uma reserva para perder, né? Entre aspas. E assim que for liberado da cirurgia, puder voltar a fazer a prática de atividade física, voltar imediatamente com alimentação normal, com a atividade que for possível de fazer. E, cara, paciência que aos poucos você vai recuperando essa massa muscular aí. Aí, perfeito. Eu acho que vamos ficar por aqui hoje, né? Porque vamos. Foi bastante tempo aí de vídeo e fomos bem a fundo nas perguntas, né? Pedir pra galera, então, se inscrever aqui embaixo, deixar o like, né? Não esquecer disso. Se você quer fazer mais alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo nos comentários, com a nossa hashtag que a gente fez no último vídeo, né? Performance Responde, isso que a gente com certeza vai estar respondendo num próximo vídeo aí de perguntas e respostas. E se precisarem também, pode perguntar lá na nossa rede social, que vai estar aqui na descrição, que a gente também vai estar separando as perguntas para responder no próximo vídeo. Fechou, galera? Perfeito, valeu, até mais. Valeu.